Olá, hoje nós vamos iniciar aí mais uma aula de cálculo de medicação, tá? Hoje eu vou estar explicando aí para vocês os cálculos de medicações quando a prescrição médica é insulina, quando a prescrição médica é medicações por via intramuscular e endovenoso, e também cálculos para descobrir a concentração de medicamentos, né? Em algumas situações aí, ou alguma eventualidade, a gente precisar descobrir a concentração de alguns medicamentos que são, vamos dizer assim, que ele está descrito como em porcentagem, como, por exemplo, soro fisiológico 0,9%. Então, nós vamos saber ler e calcular dessa forma, tá certo? A primeira que iremos falar é o cálculo de insulina, tá? O cálculo de insulina, tá? E vou aí estar explicando para vocês o porquê, né, que a gente precisa calcular a insulina, tá? Bom, a insulina, ela está descrita, vamos dizer assim, em unidades, né? Então, tem algumas medicações, além da insulina, que é descrita em unidades, tá? Então, unidades universais. Diferente de grama, miligrama, que é o que a gente conversou até agora, tá? Então, só para vocês entenderem aí o significado desse UI, é unidade universais, tá? E o que acontece? Geralmente, né, para administrar a insulina, muitas das vezes a gente tem a disponibilidade da seringa de insulina, que é essa primeira aqui, que é uma seringuinha bem fininha, é uma seringa que contém dentro dela, se a gente colocar, né, colocando líquido dentro dela, ela vai caber 1 ml, tá certo? Porém, tá vendo essa descrição dela aqui? Ela não vem assim, 1 ml, 2 ml, 3 ml. Por ela ser uma seringa própria para administrar insulina, a descrição dela é em unidades, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem a disposição dessa seringa, fica muito fácil de trabalhar. Porque se eu tenho uma prescrição de X unidades, é somente eu aspirar aquele X unidade que a prescrição está solicitando, tá? Porém, qual a necessidade, qual momento eu vou estar precisando fazer cálculos? Quando eu não tenho essa seringa disponível, que é, no caso aí, a que eu vou estar substituindo, que eu consigo trabalhar, seria a mais próxima aí, seria a seringa de 3 ml, tá bom? Então, voltando aqui. Então, eu tenho que entender que toda a insulina, a sua concentração, o seu preparo é o quê? 100 unidades para 1 ml. Tá? Então, 1 ml de insulina significa que eu tenho 100 unidades. Isso vai ser sempre dessa forma. 1 ml, 100 unidades de insulina. Ok? Agora, sabendo dessa possibilidade de eu estar utilizando uma seringa de 3 ml, uma seringa que ela é bem descrita, né? Essa graduação dela está descrita em ml e não em unidade, como é a seringa própria para insulina, né? Então, aquela situação, fui lá, tem um paciente para administrar insulina, fui lá no armário e acabou a seringa de insulina. Eu vou deixar de aplicar insulina no meu paciente? Obviamente que não. Eu vou atrás de uma seringa que eu consiga substituir. Então, a seringa que eu consigo substituir é a seringa de 3 ml. Então, nessa situação é onde eu vou precisar o quê? Calcular. Porque até então eu tinha todas as informações em unidades. Então, se o médico prescreveu X unidades de insulina, quanto seria isso em ml? Para eu simplesmente ir lá e aspirar a quantidade de ml, né? Então, a quantidade de insulina que corresponde a a essa unidade aí que o médico prescreveu. Então, aqui eu tenho aqui um exemplo para vocês. Então, prescrição médica de insulina simples de 25 unidades,
será administrada subcutânea, né? Então, outra questão também que eu devo falar para vocês, que a insulina é uma medicação que é administrada subcutânea, né? Então, a via de administração dela é subcutânea. Então, tem a intradérmica, que é bem na superficial, então a subcutânea, que é aquela agulhinha bem menorzinha que nós temos, né, de 13,5, o número, né, da agulha, e ela fica quase no ângulo de 45 graus, tá? Como eu falei, as técnicas nós vamos ver aqui no laboratório na aula da disciplina de introdução à enfermagem, tá? Bom, então, olha aqui a prescrição médica, né, o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Então, prescrição médica, insulina simples de 25 unidades, disponível frasco de insulina simples de 100 unidades, que é o que todo frasco tem, e aí até destaquei aqui em vermelho, né, e seringa de 3 ml. Pergunta: quanto aspirar para administrar essas 25 que o médico prescreveu? Sabendo que toda insulina é 100 unidades para 1 ml, né? Eu preciso do quê? De 25 unidades. Quanto ml eu vou ter que aspirar desse frasco, né? Que eu vou aspirar lá, utilizando a minha seringa de 3 ml, né? E aí é só realizar a conta, tá? Continha simples, ok? Então, opa. 100x igual a 25 vezes 1, certo? Que seria x igual a 25 vezes 1 é 25. O 100 vai passar para lá, dividindo. 25 dividido para 100, certo? 25 dividido por 100 seria, então, 0,25 ml, né? Então, esse seria a quantidade. Então, eu vou pegar a minha seringa de 3 ml, vou aspirar 0,25, então até lá o risquinho, né, de 0,25, que vai corresponder aí às 25 unidades de insulina, que é o que o médico precisa, né, prescreveu para esse paciente. Esses cálculos vocês vão estar utilizando a página 87. Então, eu vou fazer o mesmo esquema aqui da última aula, vou fotografar e vou estar anexando lá no exercício, tá certo? A próxima é as medicações por via intramuscular, tá? O que é importante a gente saber? Que todas as vias têm um valor máximo e mínimo para ser administrado. Inclusive, eu não citei subcutâneo, né? Então, veja só, subcutâneo é uma via que suporta muito pouco ml, tá? Então, vou estar colocando aqui para vocês. No livro tem tudo, tá? Então, aqui, ó, o volume indicado para uma via subcutânea é de 0,1 ml até 2 ml, tá? Então, isso significa o quê? Cada via tem a sua quantidade máxima. Acima disso, já pode desenvolver situações de risco, como necrose tecidual, uma flebite, né? Uma inflamação, enfim. Então, a gente tem que respeitar a quantidade máxima de cada via, tá? Então, na via subcutânea, no máximo até 2 ml, tá? Na via intramuscular, né? Tem uma situação que a gente também tem que observar. Primeiro, as condições do paciente, se é um paciente saudável, né? Que não tem nenhuma atrofia, nada desse tipo, tá? E também observar qual o músculo que será aplicado. Nós sabemos que hoje existem alguns padrões. Vacina, por exemplo, a gente padroniza no deltoide, que é o músculo do braço, né? Medicações, a gente dá preferência o quê? Para a região do bumbum, tá certo? Isso é uma questão de padrão, tá? Nas literaturas, informa que o deltoide, por exemplo, ele pode suportar até 2 ml. Porém, a nível de seguranças, as recomendações da literatura é que a gente utilize no máximo até 1 ml, tá certo? Também temos que observar se é um adulto, se é um idoso, se é uma criança, né?
Então, por exemplo, crianças e adultos que tendem a ter a musculatura menores, a gente vai estar utilizando o quê? Até 3 ml na região do glúteo, que é onde a gente utiliza para fazer aí as medicações. As vacinas são padrão, né? Então, até 1 ml aí, independente se criança ou se adulto, tá? Agora, as medicações, que é na região do bumbum, que é a região do glúteo, a gente tem que ter esse conhecimento também. Então, se é uma criança, se é um idoso, no máximo 3 ml. E agora, se for um adulto, pode ser até 5 ml, tá? E tem uma outra situação também. Como eu falei, a gente utiliza o bumbum, né? Mas e quando, por algum motivo, não é possível, né? Então, tem que ter outras opções também. Então, o glúteo, que é a principal, né? Acho que é a primeira opção. E depois tem a região da coxa, que é o vasto lateral, né? Que é aquele músculo da lateral da coxa, que também é uma opção, tá? Para se utilizar para substituir. Então, entende-se que o quê? Que a estrutura do glúteo e do vasto lateral, eles são semelhantes, e no adulto saudável pode receber até 5 ml de medicação, tá certo? E idoso e criança até 3 ml, ok? Então, isso é importante a gente saber também, tá? Então, sabendo disso, a gente sabe o quê? Que na hora de preparar, eu tenho que pensar nessa quantidade máxima. Não adianta eu pegar lá um frasco e tal e colocar 6 ml, né? Que de repente você não vai conseguir atender a essa técnica, né? A essa especificação, a esse limite de até 5 ml, tá? Então, tem que pensar numa logística aí, a quantidade, as miligramas que você vai precisar e tudo mais. Então, tudo isso a gente tem que pensar no momento de fazer aí o preparo dessa medicação, tá bom? Então, pensando nisso, aqui nós temos uma prescrição, não vai mudar muito os cálculos do que vocês já aprenderam até o momento. Então, a prescrição médica: garamicina, 30 miligramas, intramuscular de 12 em 12 horas. Disponível garamicina de 120 miligramas, 2 ml. Quantos administrar? O cálculo será o mesmo, então eu tenho 120 para 2 e eu preciso de 30 miligramas, né? Quantos ml a gente vai estar administrando? Então, a conta vai ser a mesma, 120x igual a 30 vezes 2, né? Então, x vai ser igual, 30 vezes 2 é 60, o 120 vai passar para cá dividido, certo? E eu tenho 60 dividido por 120, que eu tenho aí o valor de 0,5. Então, 0,5 ml é o que corresponde às 30 miligramas. 0,5 ml está dentro do permitido também, né? Para essa via, então é somente administrar, ok? Muito bem. A próxima via que nós iremos... voltando aqui. Esse exercício de intramuscular vai estar disponível na página 95, tá? A próxima via que iremos falar é a via endovenosa, que é a via mais rápida, é a via de primeira escolha numa situação emergencial, porque a resposta do organismo do paciente é praticamente imediata, tá? Então, a via endovenosa, nós temos que também ter o seguinte entendimento: por ser uma via direta, né, que está diretamente na corrente venosa do paciente, na corrente sanguínea do paciente, são medicações que elas terão que ser diluídas obrigatoriamente. Então, aqui a gente vai trabalhar o quê? Com as quantidades mínimas que esse medicamento pode ser infundido nesse paciente. Então, temos que trabalhar com no mínimo de 10 ml. Então, nenhuma medicação, a não ser em situações extremamente emergenciais, com o respaldo do médico e tudo mais. Obviamente que todas as outras vai ter respaldo do médico, a gente já sabe que isso é necessário, né? Mas as medicações têm que ser diluídas em no mínimo 10 ml de água. Tem medicações como antibióticos, drogas vasoativas, enfim, ou às vezes um coquetel de medicações
que o médico vai estar pedindo para a gente diluir em 250 ml de soro e tudo mais. Nada mais é o quê? Que pegar o frasco de soro e colocar ali as quantidades das medicações que o médico pediu dentro desse soro e infundir para o paciente, lembrando de todos aqueles cuidados que a gente já aprendeu ao administrar e preparar a medicação, tá? Mas, nesse caso aqui de endovenosa, a gente vai trabalhar o quê? Com o mínimo. Então, a gente tem que ter esse conhecimento que nenhuma medicação endovenosa, ela não vai ser administrada, infundida no paciente com menos de 10 ml de diluição, tá? Muitas das vezes o que você vai fazer? Você vai pegar o seu frasco desse tamanho, você vai fazer a diluição a primeira diluição aqui, vai aspirar daqui a miligramagem que você precisa. Então, você já utiliza a seringa certa. Então, se eu for utilizar aí a seringa de 10 ml, já utiliza a seringa de 10 ml para aspirar aqui. Bom, um exemplo. Eu vou utilizar, sei lá, qualquer medicação aí, e daqui eu vou precisar tirar apenas 1 ml. Né? Então, eu diluí, a prescrição médica é de 100 miligramas, fiz a conta aqui, diluí, coloquei um líquido aqui, diluí 5 ml. Após agora, eu preciso tirar apenas os 100 miligramas que o médico prescreveu. Tirei aqui 1 ml. Então, a minha seringa de 10 ml está aqui com 1 ml da medicação. O que a gente faz? A gente preenche, completa essa seringa completa com água destilada. Então, a gente tem esses 100 miligramas, que é o que o médico precisa, diluída num valor de segurança, para que não ocorra flebite, literalmente não lesione, né? Não crie lesões, necrose na veia do paciente, né? Que é o sinal tem o caminho de Haas, né? Que é quando a medicação está tão concentrada que queima e faz um caminho, assim, você consegue enxergar, e até mesmo por conta de reações que o paciente pode apresentar. Antibióticos, como eu falei, são medicações que a gente vai seguir também o padrão das instituições, mas no mínimo eles vão ser, na maioria das vezes, diluído em 100 ml, tá? Então, vai pegar a medicação, vai colocar em 100 ml, o sorinho de 100 ml, aquele sorinho a gente conecta lá na punção do paciente. Tem algumas instituições que podem usar 20 ml, mas aí você tem que infundir com a seringa assim, bem lentamente, para o paciente também não ter nenhum tipo de reação, nem sistêmica e muito menos ali na região de infusão. Então, a gente também tem que trabalhar esse conhecimento de qual medicação que a gente vai estar infundindo no paciente, tá certo? Então, a administração endovenosa tem esse detalhe aí que é muito importante para que não possamos esquecer, tá? Então, aqui, um exemplo. Prescrição médica, vancomicina, 300 mg, EV de 6 em 6 horas, disponível vancomicina de 500 mg. Aí, o que eu vou deixar aqui para vocês é diluir em 20 ml, tá? A gente não pode usar 10 ou 20, ou até mais do que isso, mas vamos colocar um padrão de 20 ml para a gente realizar as nossas contas, tá bom? Então, vamos lá. Se eu vou diluir essa medicação, o disponível é o quê? 500 miligramas. E eu vou diluir ele em 20 ml, tá certo? Quando faço essa diluição, é em cima dessa diluição que a gente vai estar preparando, né? Fazendo aí as preparações e fazendo o cálculo, tá? Então, 500 para 20, 300 para X. Aí só continua a conta como você já conhece. 500x, 20 vezes 30, né? 20 vezes 30 é igual a 600. Então, 500, vou colocar um x, né? X igual a 600 dividido por 500. Dividido por 500 é igual a 1,2 ml. Certo? Então, dessa medicação, eu vou utilizar apenas 1,2 ml,
tá certo? E aí, em cima disso, a gente vai estar... Deixa eu só corrigir aqui, pessoal. Pessoal, eu comi um zero aqui, ó. Não é 30, é 300.